Olá, tudo bem com vocês? Sou o pastor Cláudio Rosa, mais uma vez com um vídeo aqui para nós estarmos falando sobre a palavra de Deus. Esse é o canal que diz a Bíblia. E quero agradecer a você que tem aí dado o seu like, o seu gostei, tem compartilhado e também você que tem se inscrito no canal e acionado o sininho. Cada vez que você aciona esse sininho, você então estará recebendo as notificações de novos vídeos e das lives. O assunto que nós vamos falar é um assunto que tem trago muita discussão a respeito. Você sabe qual é a diferença entre o Sheol, o Hades, o inferno, Geena, lago de fogo? Todas as palavras parecem ser intercambiáveis. Será que elas são sinônimos de um mesmo local, de uma mesma coisa, de um mesmo assunto aonde Jesus fala a respeito, para onde irão os condenados, os ímpios, os incrédulos? Será isto? Vamos falar sobre esse assunto, vamos ver o que diz a Bíblia a respeito desses locais, logo depois da nossa vinheta. Muito bem, maravilha, estamos de volta. Bem, esse assunto é um assunto importante nós estamos falando, porque realmente existe uma grande celeuma. Existem aqueles que, a princípio, algumas denominações pseudo-cristãs, que na verdade são seitas inseridas no cristianismo, vem dizendo, primeiro, que o inferno não existe, que as partes baixas da terra, onde ficam aqueles que morreram sem Cristo, um local sobrenatural, não existe. As pessoas são simplesmente, algumas deixam de existir, as almas deixam de existir, e outros dizem que aqueles que morrem estão dormindo. Bem, o que a palavra de Deus fala a respeito? Quando se fala sobre inferno, é bem verdade que nos originais não existe a palavra inferno. A palavra inferno é uma palavra latina, que é traduzida, então, para nós, para podermos entender estas nomenclaturas. Mas antes de nós estarmos fazendo a separação e falando a respeito de um de outro, eu quero ler um texto bíblico que está em Mateus, no seu capítulo de número 10 e o versículo 28. Mateus, capítulo 10, no seu versículo 28, que diz assim: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Somente nesse versículo aqui nós temos algumas informações importantes que Jesus está dando. Porque ele diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Isto já é um axioma teológico, ou seja, uma prova irrefutável, que a alma é uma entidade separada do corpo. Porque ele está dizendo, olha, pode matar o corpo, então o corpo morre, mas a alma não. Já começa por aqui, para aqueles que são negacionistas em relação à continuidade da existência da alma após a morte física. Então, existe uma confusão muito grande por ignorância e também por maldade de algumas partes, daqueles que negam, né, a perenidade da alma, quando eles dizem, não, a alma ela morre juntamente com o corpo quando morre. Não é verdade. Jesus está dizendo que não devemos temer os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui nós temos uma outra informação. Qual é esta outra informação? A informação de que a alma e o corpo podem perecer no inferno. E aí nós vamos ver o que quer dizer essa palavra inferno e o que Jesus quer dizer com perecer a alma e o corpo no inferno. Bem, como nós falamos, a palavra inferno no latim, ela não existe, ou seja, ela existe, mas não nos originais. Nós temos então quais palavras que vêm definir essa questão? A palavra Sheol ou Hades. Sheol é uma palavra no hebraico e Hades no grego, que quer dizer os lugares baixos da terra, o local sobrenatural dos mortos, para onde vão aqueles que morrem sem Cristo. Há alguns grupos que dizem que a sepultura é o inferno, a sepultura é esse local. Não, por quê? Porque existem palavras próprias para sepultura, tanto no hebraico como também
no grego. Essa é a diferença. Então, no hebraico, a palavra sepultura é kevé, não é Sheol. Sheol é o local sobrenatural. Kevé é a sepultura, é o local onde se colocam os corpos. E Menemion é o nome dado no grego para sepultura, que no grego as partes baixas para onde vão aqueles que morrem sem Cristo se chama Hades. Então há uma separação dos lugares. A sepultura, lugar comum dos corpos, para onde vão tanto os crentes como os incrédulos. Então não há diferença nisso. A pessoa morreu, sendo ela crente ou não, ela vai para o cemitério, o corpo dela vai para o cemitério e o corpo será ali sepultado. Ok? Essa é a situação normal, que na língua grega se chama menemion, ou no hebraico kever, é a sepultura. Agora, para onde a alma agora do incrédulo vai, sendo ele um incrédulo sem Cristo, morrendo, ele vai para o Sheol, que é o local sobrenatural dos mortos incrédulos, ou para, no caso na língua grega, para o Hades. Essa é a diferença. Então, sepultura não é o inferno. Sepultura é a parte física da coisa, é o local onde nós vemos aqui as pessoas sendo sepultadas. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. O Geena ou Lago de Fogo, é uma outra coisa, é um outro local, sempre quando nós explicamos isso, não geográfico, aonde serão lançados todos os incrédulos lá. Inclusive lá em em Apocalipse, nós vemos que a Bíblia fala que o inferno é lançado dentro do Geena. Ou seja, esse local aonde os incrédulos estão sofrendo hoje, sem Cristo, sem Deus, eles estão aguardando o grande trono branco, que é aquela passagem bíblica lá de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 15, falando que serão julgados pelas obras, e ali se abre o livro da vida, e quem não for encontrado escrito no livro da vida, será lançado dentro do lago de fogo. Ou seja, aqueles que não creem nesse sistema bíblico, fazem até gozação, zombaria, tratam com desdém, dizendo que a pessoa está no inferno, então ela vai sair de um local que ela já está sofrendo para ir para o outro. Sim, é exatamente assim que a Bíblia ensina. O inferno, hoje, o Hades ou Sheol, é um local aonde há um depósito de incrédulos. Como eu já expliquei, por exemplo, pegando um exemplo de alguns lugares no Brasil, por exemplo, como nós conhecemos São Paulo, o CDP, Centro de Detenção Provisória. O que é o Centro de Detenção Provisória? É onde as pessoas que são presas em flagrante delito, elas estão presas ali esperando o julgamento para irem para a penitenciária. Ou seja, os CDPs não são ainda a penitenciária onde vão cumprir a pena definitiva. Então, você fazendo aí uma analogia, uma comparação, o inferno, que é uma palavra latina, que se traduz por Sheol no hebraico, ou Hades no grego, seria então um CDP espiritual, onde as pessoas estão presas ali. Gostando ou não, entendendo ou não, querendo ou não, é exatamente assim que a Bíblia explica. Existe uma passagem bíblica que Jesus fala a respeito disso, que é muito interessante, que está em Lucas. Lucas, ali no seu capítulo de número 16, Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19, que diz assim a palavra de Deus: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Versículo 22 agora. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, aqui a palavra de Deus, Senhor Jesus está trazendo aqui uma revelação. Primeiro, que o que nós podemos colocar aqui é que a parábola
ela não aparece como escrito parábola aqui. O que se coloca no início desse relato de Jesus é colocado como parábola em cima para indicação daquilo que Jesus vai falar. Mas Jesus mesmo ele está falando, olha, vou dizer uma parábola aqui. A segunda questão é que, via de regra, não se usa nome próprio em parábolas. E aqui ele fala de Lázaro e fala de Abraão, está falando de nomes próprios. Em terceiro lugar, mesmo que fosse uma parábola, Jesus nunca disse uma parábola de algo que não existisse, de uma mitologia, para somente levar as pessoas no bico, por assim dizer. Não, Jesus aqui, ele está descortinando o mundo dos mortos e mostrando essa condição. Lembrando o seguinte, que aqui ainda existia, por assim dizer, uma separação de ambientes, para que você possa entender como que o seio de Abraão e o lugar de tormento. Isto dentro de um próprio compartimento, o inferno, o Hades, o Sheol. Só que o seio de Abraão eram aqueles que eram justificados, os piedosos, que morriam na fé e estavam guardados no seio de Abraão. Os demais estavam em tormento. Esta condição muda quando Jesus morre, ressuscita, ele vai ao paraíso e leva com ele o cativo e o cativeiro, ou seja, ele leva para o terceiro céu. Hoje, aqueles que morrem em Cristo não vão mais para o Sheol, não vão mais para o Hades, vão para Cristo, vão para o paraíso. Esta é a condição, é aquilo que Jesus falou lá para aquele malfeitor, ou aquele ladrão, que falou a Jesus crucificado, lá em Lucas 23, 43, quando ele diz, Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E Jesus responde, em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, esse ladrão, esse malfeitor, ele subiu a esse local e lá ele está. Os demais, os condenados, continuam nesse mesmo lugar de sofrimento, onde está esse rico, onde está Yasser Arafat, onde está Hitler, onde estão toda essa galera que você possa imaginar que nunca tiveram aí um compromisso e obedeceram a Deus. Esta é a verdade. Então Jesus ele está descortinando aqui o mundo dos mortos e mostrando esta condição. Então, recapitulando, sepultura é o local onde se colocam os corpos, que nas línguas originais, no hebraico é kever e no grego é o menemion. Para o local sobrenatural, que não é a sepultura, que não é o local onde se colocam os corpos, e que se chama de inferno aí, é o Sheol no hebraico e o Hades no grego. Muito bem, esta é a condição, então, daqueles que estão condenados, que estão separados de Deus. Agora, o que é que a Bíblia fala a respeito do Geena e o que a Bíblia fala a respeito do lago de fogo? O Geena, ou Geena, é um local onde Jesus usou, sim, uma ilustração de algo que existia. Existia uma fogueira nos arredores de Jerusalém, que tinha um fogo praticamente inextinguível ali, onde se ficava queimando o lixo da cidade. O lixão da cidade era ali, Geena. E ali se queimavam os lixos, os corpos de animais, até pessoas, corpos poderiam acontecer de estarem sendo queimados ali. Esta era a condição. Então, Jesus ele dá um exemplo do quê? De um local de repulsa, de um lugar que traria nojo, de um lugar fétido, de um lugar triste, de um lugar onde mostra ali o sofrimento, o fogo eterno comendo ali. Então ele dá um exemplo do Geena. Só que esse Geena, o lago de fogo, é algo que a Bíblia vem falando em Apocalipse, lá no seu capítulo de número 19, e também no capítulo 20, dando um exemplo. E aqui nesses dois capítulos 19 e 20 de Gênesis, vem mostrando que esses locais, quem vai para esse local, que depois o inferno será lançado lá, não serão extintos. Ele vai continuar existindo. Por exemplo, quando nós vamos ali para Apocalipse capítulo 19, livro de Apocalipse, no seu capítulo de número 19, e o versículo de número 20, a palavra de Deus diz assim: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos
no lago de fogo que arde com enxofre. Veja bem, a palavra de Deus aqui está dizendo, não está usando o nome inferno, está usando o nome lago de fogo, que é sinônimo ali daquela ilustração que Jesus deu do Guiena. Muito bem, aqui é um acontecimento que existe antes do milênio. Por quê? Porque no final aqui, se nós lemos o versículo 21, diz assim: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Os demais quem? Os exércitos que estavam ali para estarem destruindo Jerusalém. Você leia depois todo o capítulo 19 de Apocalipse para que você entenda. Quando nós vamos para o capítulo de número 20, agora, capítulo 20 de Apocalipse, ou seja, um capítulo à frente, no seu capítulo 20, no versículo 7, deixa eu só voltar aqui, Apocalipse, capítulo de número 20, e o versículo é o de número 7. O texto diz assim, ou seja, no final do versículo 19, do capítulo 19, começo do capítulo 20, vem falando que Jesus agora reinicia um período de 1000 anos, onde o diabo é preso durante esse milênio, e o versículo 7 diz assim agora: acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. São os desígnios de Deus. Ele será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Satanás agora quer fazer um levante para destruir, para dar um golpe de Estado no governo de Cristo aqui na terra, no final do milênio. Olha só. Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E Deus desceu o fogo do céu e os devorou. Obviamente, né? Não iria ter e não irá ter esse tipo de batalha. Deus estará eliminando a todos eles. E o versículo 10 diz assim: e o diabo que os enganava, presta atenção no versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão, não é onde estavam, eles não foram eliminados, eles não foram aniquilados, aonde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Esse é o lago de fogo, esse é o local aonde haverá o tormento eterno, e não é um local de aniquilação, porque se passaram 1000 anos, desde quando o falso profeta e o anticristo, a besta, foi lançada lá dentro, e eles estão ali em tormento. E o diabo é o terceiro ser que entra ali. Quem inaugura o lago de fogo? Quem é que inaugura o Guiena? Quem é que inaugura esse local aqui? É o anticristo e o falso profeta. Satanás é o terceiro ser que entra ali, e depois todos os demais demônios e todos os incrédulos que vão passar pelo tribunal do trono branco, o grande trono branco, e aqueles que não forem achados escritos no livro da vida, segundo o que diz o texto, serão lançados ali. É óbvio que quem está nessa condição para ser julgado no grande trono branco, estão vindo do inferno, como diz o texto, e obviamente não terão seus nomes no livro da vida, porque, como nós já explicamos aqui por outras ocasiões, seria um erro jurídico da parte de Deus, e Deus não erra, Deus não se confunde, não existe isso. Então, estas são as diferenças entre o Sheol, o Hades, o inferno, Geena, Lago de Fogo, Menemion e o Kever, que são as especificações falando de sepultura, de inferno e os demais lugares onde a Bíblia fala do encaminhamento dos incrédulos. Tudo bem? Muito obrigado mais uma vez por você estar nos acompanhando. Quero agradecer você que tem compartilhado, você que tem mandado aí os seus comentários, isso é muito importante. Um abraço para todos, na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Continue falando conosco, tá bem? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você se inscreve, toca o sininho para receber aí as notificações, dê o seu like e compartilhe. Tudo bem? Quer nos ajudar? Porque nós queremos aqui começar os podcasts. Nós temos aqui, olha, este QR Code para você fazer o seu Pix e nós podemos, então, estar atualizando, melhorando os equipamentos aqui para podermos
colocar em prática o que nós queremos, que são os podcasts, as entrevistas, e estamos falando aí de uma forma diferenciada. Tá bem? Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.